Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao curso de História do terceiro ano. Eu vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Daniela Nunes, eu sou graduada em História, eu tenho especialização em Sociologia e sou mestre em História pela Universidade de Brasília. O que eu quero propor para vocês é uma análise sobre o século XX. Na verdade, o curso de História de todo o terceiro ano, ele é mais pontualmente voltado para as questões relativas à história contemporânea. É claro que nesse processo de entender ali essa história contemporânea e os grandes acontecimentos do século XX, a gente vai estar pontuando e trazendo para a discussão também outros acontecimentos, outras referências, outras passagens do tempo que não necessariamente estejam inseridas ali dentro desse recorte temporal que seria então o século XX. Para começar esse exercício, eu queria pensar com vocês um pouco sobre a minha categoria de análise, né, que é o tempo. Nós, historiadores, nós trabalhamos com essa ferramenta. O tempo, ele é o nosso objeto de estudos. Quando eu pergunto para vocês o que é o tempo, né? Eu acho que todo mundo consegue formular, consegue pensar sobre de que maneira esse tempo ele acontece, como a gente se relaciona com esse tempo. E esse é um processo muito particular, né? É claro que existe um tempo que é um tempo muito convencional, né? É um tempo social, é o tempo analisado ali pelos historiadores e pelos estudiosos das ciências humanas e sociais. Então é um tempo que pode ser medido, que pode ser recortado, é um tempo que é objeto de estudo, de análise, então ele pode ser destrinchado. Esse tempo social, ele é uma convenção. E ele foi adotado por todas as civilizações ao longo do tempo, pelas várias sociedades, como uma ferramenta de entendimento, como uma ferramenta necessária para uma vida em sociedade. Então, nós temos certos parâmetros temporais, né? Esse é o tempo social, ou seja, ele é uma convenção, ele pode ser desconstruído, ele pode ser repensado, mas, de uma maneira geral, ele existe por uma questão de organização, por uma questão de ordem. Como, por exemplo, o tempo do relógio. Então, nós temos as horas e elas são comuns a todos os indivíduos. Nós temos o tempo do calendário, né, dos meses, dos dias, dos anos. Então, a gente consegue se balizar, ter um direcionamento e um norte dentro dessa sociedade e uma interação com outros indivíduos a partir dessas construções temporais. Mas existe um outro tempo, que é um tempo cronológico, né? É o tempo do início e do fim, é o tempo do nascimento e da morte, é o tempo dos aniversários, é como a gente se relaciona com essa passagem natural do tempo. E é claro que cada sociedade se relaciona com o tempo de forma muito particular, né? Nós temos uma perspectiva muito linear em relação ao tempo, né? A gente tem uma ideia muito sequencial, mas nem todas as sociedades organizaram o seu tempo de forma linear, né? Existem sociedades, e principalmente as sociedades mais tradicionais, que organizaram essa passagem do tempo, esse transcorrer dos dias, de forma circular. Né? Então, ou seja, é um arranjo que nos permite outras construções. Além de cada sociedade organizar o seu tempo, cada indivíduo se relaciona com esse tempo de forma muito particular, né? São as sensações, as emoções, né? A sensibilidade que nos permite vivenciar essa sensação do tempo cronológico. Vou dar um exemplo. Alguns dias eles parecem mais demorados, né? Parece que os acontecimentos eles se arrastam, e parece que o dia ele teve muito mais do que 24 horas, né? Ou seja, a maneira como você se relacionou com aquele tempo em particular deu essa sensação de longevidade. Em outros momentos, dentro de um dia, a gente não consegue fazer tudo que foi programado, porque parece que está tudo muito rápido, o tempo está passando de forma muito acelerada, né? E a gente não consegue fazer tudo aquilo que foi programado, exatamente naquele mesmo dia que nos deu uma sensação de mais calmaria. Então, existem alguns dias que passam essa sensação de rapidez, de brevidade, né? Ou seja, a maneira como a gente se relaciona com o tempo também é muito particular. Uma outra questão importante é que não é a mudança de calendário, a mudança dos dias que nos causa impacto.
Ou seja, vamos pensar aqui a passagem de final de ano, né? O ano novo. Não é apenas pela mudança do calendário que essa noção de que um mundo transformado, um mundo completamente inovado, ele vai surgir. Na verdade, é a maneira como a gente se relaciona com esse tempo que realmente muda a nossa percepção do tempo. Então, pensando em todas essas questões sobre o tempo, eu queria propor para vocês pensar o século XX como um século breve. Então, eu vou aqui me apropriar, né, de uma ideia que foi construída pelo historiador norte-americano Eric Hobsbawm, e ele nos coloca em uma das suas obras que o século XX ele foi um século breve, ele foi um século muito mais rápido, mas foi marcado também por alguns acontecimentos e algumas situações muito particulares, né? Então, dentro dessa perspectiva do século XX, e aí de acordo com o Hobsbawm, não apenas por ele, mas é essa leitura que eu estou trazendo aqui nesse momento, o século XX ele teria sido inaugurado em 1914, ou seja, o que teria de 1914 que seria realmente um marco, uma ruptura temporal? E esse século, então, ele se encerra no final da década de 90. Então, em 1914, a gente tem a eclosão da Primeira Guerra Mundial, e aí é realmente um marco dentro dessa perspectiva temporal, porque é um evento que coloca fim a uma era, que seria o século XIX, que seria aí um longo século XIX, diferente desse olhar que nós vamos lançar aqui para o século XX. Então, o século XIX ele era um século que vivia uma certa estabilidade, um período de relativa paz, de relativa tranquilidade entre as potências da época. Era um século que tinha como centro e motor referência para o mundo a Europa. Se a gente pudesse pensar o século XIX e resumi-lo aí dentro de uma perspectiva muito pontual, a gente pode colocar que o século XIX ele foi um século de tradição, de conservadorismo, né? E o século XX ele vai propor justamente o contrário. É um século de transformação, de mudanças, de novos sujeitos e agentes sociais, mas é um século marcado por catástrofes. A gente tem a Primeira Guerra Mundial, a gente tem o entreguerra, né? E a ascensão dos regimes nazifascistas, a gente tem a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a Revolução Russa. Todos esses acontecimentos eles deram essa sensação de brevidade, né? Não apenas de brevidade, mas de catástrofes, de mortes, sim, de desenvolvimento tecnológico e científico, e todos esses eventos, eles se encerram ali com o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim, que é tão emblemático. Não apenas a queda do muro em si, né, o artefato físico e material, mas a própria queda do muro e o esfacelamento da União Soviética significava o quê? O fim de uma era, o fim desse século XX. E aí a gente teria, então, um novo arranjo sociocultural, uma nova perspectiva de mundo que é inaugurado, então, o século XXI. Esse século, o século XX, ele foi marcado não apenas por essas catástrofes, né, e mortes, mas foi um século marcado também por novas formas de se relacionar. A gente tem uma mudança comportamental das mulheres, do mercado de trabalho, dos homossexuais, ou seja, a gente vai ter novos atores que configuram, então, esse espaço cultural, ou seja, a cultura mudou, as relações de sociabilidade se transformaram, né, dentro dessa perspectiva de brevidade. Eu tentei trazer aqui uma imagem, assim, é claro que muito detida, do que a gente vai trabalhar aqui ao longo do ano, e é isso. Eu espero que a gente possa se encontrar de forma mais comprometida e desconstruir tantos valores que a gente traz enraizado e às vezes a gente acaba naturalizando muitas condutas e ações que são tão prejudiciais. E eu acho que esse olhar para o século XX e esse olhar para o século XXI vai trazer as ferramentas que são necessárias nesse exercício. Muito bem-vindos e até a próxima.